Braulio Tavares, A Invenção do Mundo pelo Deus Curumim. Ilustrações de Fernando Vilela. No começo, só existia o universo, e as únicas criaturas nele eram Deus, que era um curumim, e a Mãe de Deus. O universo era uma aldeia redonda, que boiava no espaço. E em redor da aldeia havia uma esfera pequena, feita de luz, e uma esfera grande, feita de escuridão. Um dia, a Mãe de Deus entregou a ele uma coisa e pediu que ele guardasse sem olhar o que tinha dentro. A coisa era uma espécie de coco, que parecia leve, mas era tão pesado que Deus resolveu olhar o que tinha dentro, antes de guardar. Ele abriu somente um buraco no coco, mas umas coisas miúdas saíram correndo lá de dentro. Ele tapou o buraco, mas já tinham saído 4 coisas: uma estrela, uma folhinha de mato, um grão de areia e uma letra. Deus tapou o buraco do coco e o guardou misturado aos cocos de verdade, no fundo da oca. Mas quando ele saiu de novo, não encontrou mais nem sua mãe, nem a aldeia. O céu estava coberto de estrelas. O mundo estava coberto de folhas e plantas. O chão estava coberto de areia. E por todo lado, até onde a vista de Deus alcançava, havia letras. Eram umas letras de carne e osso, que andavam, falavam, construíam coisas, tinham corpo e alma, tinham 2 braços e 2 pernas, e eram todas parecidas e diferentes. Deus começou a chorar, e o choro dele formou o oceano. Quando ele olhou em volta, Deus viu que tudo estava coberto de água. Ele entrou numa canoa e começou a viajar por aquele mundo, que ele nem sabia direito o que era. Ele navegou, navegou e navegou. Aí, ele avistou no meio do mar um casco de tartaruga imenso, cobertos de montanha, de deserto, de cidade. O casco era todo dividido por um desenho de linhas, e em cada parte desse desenho se falava uma língua diferente. Deus olhou para aquele lugar e gostou dali. Ficou morando ali, vivendo no meio das letras, que eram tão ocupadas com os seus afazeres que não prestavam atenção naquele curumim, sempre sentadinho e calado. Mas o tempo foi passando. A tartaruga foi ficando mais pesada. O corpo dela começou a afundar, e o espaço em cima do casco foi diminuindo. As letras iam pegando suas coisas e se mudavam todas para o centro do casco, mas o centro do casco ficava menor a cada dia. As letras comeram todas as folhas, depois comeram todos os grãos de areia. Depois, a única comida que restavam eram as estrelas. As letras tentaram subir para as estrelas. Elas atiravam flechas para o céu e subiam penduradas nelas. Deus teve pena delas e deixou que elas alcançassem as estrelas. As letras se espalharam noite afora, comendo as estrelas, apagando de uma em uma até que restaram somente a treva e o sol.
a bola grande de escuridão e a bola pequena de luz. As letras queriam comer o sol, mas ele era muito maior do que elas. As letras acharam que se jogassem uma pedra no centro do sol, ele se partiria em pedaços, que elas poderiam comer. Elas fizeram isto, mas o sol se partiu em 2 sóis iguais, e quando mais pedras elas jogavam, mais os sóis iam se partindo, e mais sóis aparecendo, todos do mesmo tamanho. As letras começaram a morrer de calor, cercadas por tantos sóis. Elas deitaram-se, sonharam com Deus e perguntaram o que deviam fazer. Deus disse a elas que deviam viajar até o fim da bola de escuridão. Mas as letras temiam a escuridão. Elas preferiam ser queimadas pela luz do que se aventurar no meio das trevas. Mas Deus lhe disse que no fim da escuridão havia uma portinha que dava para o mundo onde havia apenas um sol e apenas as estrelas que elas mesmas escolhessem. As letras aceitaram, deram as mãos e começaram a viajar juntas, em busca do fim da escuridão. Elas viajaram, viajaram e viajaram. Até que um dia elas viram um buraquinho aberto no fim da escuridão e passaram todas por ele, enfileiradas, velozes como uma flecha. Chegando do outro lado, as letras descobriram que estavam no meio de volta ao casco da tartaruga, com todas as suas estrelas, suas folhinhas e seus grãos de areia. Quando elas terminaram de passar, Deus tapou o buraquinho no coco com elas dentro, guardou o coco outra vez lá no recanto da oca e saiu. E do lado de fora, lá estavam de novo a aldeia, do jeito que era antigamente, e a Mãe de Deus esperando por ele. Desde esse tempo, quando a Mãe de Deus não está prestando atenção, ele entra no coco e vai brincar com as letras de novo, naquele mundo que só ele sabe que existe e que é tudo verdade. Obax. Textos e ilustrações de André Neves. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma usina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece, enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio, e o silêncio negro se transforma num ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Ali morava a pequena Obax. Para uma criança, viver numa paisagem como aquela pode ser perigoso, mas o Bax não tinha medo. Corria pela planície em busca de aventuras e depois se tornava com os olhinhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela já havia caçado ovos de avestruz, conhecido elegantes girafas, apostado corrida com antílopes e enfrentado ferozes crocodilos. Ninguém se importava. O Bax vivia muito solitária. Tinha poucos amigos, e inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Uma vez,
O Bax contou ter visto cair do céu uma chuva de flores. Nossa, e você se molhou? Caçoaram as crianças. Onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Calma, gente. É por isso que ela está tão cheirosa, disse a mãe, abraçando a filha. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas, mas algumas invenções de Obax eram demais. Todos riram. Como poderia chover flores, onde pouco chove água? Obax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras, mas guardar aquilo tudo para si mesma. Não era bom. Então, ao tropeçar numa pequena pedra em forma de elefante, Obax teve uma grande ideia. Partiria pelo mundo afora, pois em algum lugar ela haveria de encontrar novamente uma chuva de flores. Sabendo onde, como e quanto, ela poderia provar a todos que sua história era verdadeira. Claro, o trajeto seria lento, difícil e tortuoso, se ela não tivesse pedido ajuda ao seu grande amigo, Nafisa, um elefante que havia se perdido na manada e vivia sozinho pelas savanas. Nafisa se abaixou e Obax subiu em suas costas para uma longa aventura. Seguiram por estradas de areia que pareciam não ter fim. Subiram e desceram montanhas. Atravessaram a nado rios e mares. Conheceram também grandes aldeias e cidades. Obax e Nafisa viram chuva de água, chuva de pedras, chuva de estrelas, chuva de folhas, quando o vento estava agitado. E nos lugares mais frios, viram chuva de flocos de algodão. Quando perceberam, ele já havia dado a volta ao mundo e já estavam novamente no ponto de partida, a savana, mas não encontraram sequer uma chuva de flores. Era madrugada quando regressaram à aldeia. Em casa, os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Obax, mas se fartaram de alegria ao vê-la entrar e contar as novidades. A menina tagarelava sem parar. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. Ele veio com você? Debocharam as crianças. Essa menina conta cada história, brincou a mãe, agitando seus birotes em sua cabeça. Porém, dessa vez, Obax não se entristeceu. Nem poderia. Nafisa provaria tudo. Vamos lá fora, disse ela. Ao saírem da cabana, não viram nada. Nem perto, nem longe. Nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Só havia no chão uma pequena pedra, em forma de elefante. Você é mesmo boa de história, disse o menino. Nós quase acreditamos. Obax ficou furiosa e com tanta raiva que se enterrou a pedra no chão para ninguém mais nunca zombasse das suas aventuras. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros ciscavam o céu das savanas. No lugar onde Obax havia enterrado a pedra, havia nascido um imenso baobá, mas não era um baobá como os outros. Era grosso e forte, como um elefante. Seu tronco enrugado parecia estar desenhado com pequenos detalhes. Sua copa estava repleta de flores coloridas e pássaros nunca vistos por ali. Ninguém acreditava no que os olhos viam. Quando a pequena Obax se aproximou da árvore, os pássaros bateram as asas numa agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina com o mais puro brilho. Era chuva de flores, que forrou a aldeia com um tapete de pétalas perfumadas.
Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias de Obax. Ela cresceu forte como um baobá, e na sua chuva de lembranças estava Nafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco dessa árvore sagrada procurando repouso é capaz de sonhar com suas aventuras.